Amém. Graças a Deus. Bonita música, boa escolha. Graças a Deus. Bem-vindos, irmãos. Graças a Deus, podemos estar na presença de Deus. Está chovendo, começou a chover de novo agora, mais grosso. Mas é bênção de Deus isso. A gente de forma nenhuma reclama, murmura por conta da chuva, porque isso é natural e é bênção de Deus, é necessidade nossa. Então louvado seja Deus por isso. Estamos aqui para celebrar o Senhor com alegria. Hoje, por falar nisso, o tema do nosso culto é a alegria do Senhor, é a nossa força. Então que o Senhor possa alegrar o nosso coração nessa noite, porque essa alegria é tão essencial só vem de Deus. Graças a Deus. Vamos orar nesse momento, começando a falar no nosso culto, agradecendo pela música que já ouvimos tão bela no nosso coração, e que o Senhor nos abençoe em todas as partes do culto nessa noite. Pai Celestial, nós te entregamos as nossas vidas nesse momento, cada um de nós que podemos vir aqui, estar na tua presença, na tua casa. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e tem cuidado de nós. Obrigado pela música que ouvimos, que fala tão belo ao nosso coração. Obrigado, Deus, pela presença dos irmãos, e que tudo aqui nesta noite fortaleça e alegre o nosso coração e glorifique o nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero ler com os irmãos o texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10, que fala sobre a alegria do Senhor, que é a nossa força. A Bíblia mostra que desde sempre e para sempre a alegria é algo que não tem fim. Ela começou na criação e ela vai para a eternidade. O texto de Apocalipse vai mostrar para nós que o céu, onde habitaremos um dia, o céu é lugar de alegria, o céu é lugar de júbilo. Então o texto diz para nós o seguinte, Apocalipse 19, visão de João. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Repetindo o versículo 7, que diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Amém. O texto tem o título: o júbilo no céu.
mostrando que desde sempre e para sempre a alegria é do Senhor. A alegria vem do Senhor, é produzida pelo Senhor, e a alegria do Senhor foi e sempre será a nossa força. Louvado seja Deus por isso. Graças a Deus. Por falar em alegria, eu quero orar com os irmãos agora por dois motivos de alegria. Louvar a Deus, né? Primeiro, quero agradecer a Deus, um motivo de alegria para todos nós, para a igreja e também certamente para os pais. Queremos agradecer agora a Deus pelo nascimento do Arthur essa semana, né? Tão esperado, né? Deus abençoou tanto o casal, toda a gestação, e essa semana veio ao mundo o Arthur, graças a Deus. Queremos agradecer a Deus pelo nascimento dele. E segundo, nós vamos agradecer a Deus, motivo de alegria também, foi ontem o casamento do Lucas Guimarães e da Ana Harena, graças a Deus. E um dos motivos que a gente já está grato pelo casamento, e mais grato ainda, porque assim que nós chegamos aqui, o nosso irmão Eric disse que ontem choveu muito lá na região da casa dele, de tal maneira que arrancou até telha da casa dele, à tardezinha. E imagina a gente lá no casamento, né? Ele mora no sudeste da cidade, e a gente estava no norte aqui. Imagina, e Deus honrou tanto ontem, com céu, com trovões e relâmpagos e vento e chuvisco, mas graças a Deus deu tempo, fez o casamento do jeito que foi planejado, bonito, tranquilo, nenhum tipo de problema. Então, se a gente já está alegre pelo casamento, quanto mais agora de ver que Deus pôs a mão lá e cuidou e não houve nenhum tipo de dificuldade. Então, graças a Deus por isso. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Vamos agradecer porque é motivo de alegria esse tipo de coisa que Deus faz por nós. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Oramos a Ti, agora com muita gratidão no nosso coração, com muita alegria no nosso coração, porque o Senhor tem nos cercado de bênçãos maravilhosas. E em particular queremos Te louvar pela bênção dessa semana derramada sobre a vida do Felipe e da Marli, que recebem, ó Deus, para viver com eles o Arthur, o seu filhinho tão sonhado, tão esperado, depois de uma gestação tão abençoada. Pai, ele está em nosso meio, para a alegria de toda a família. Obrigado, ó Deus, por essa graça, por essa dádiva de alegria do Senhor na vida de todos nós. Oramos agradecidos com alegria pela vida da Ana Harena e do Arthur e do Lucas. Ó Pai, que puderam se casar ontem. Pai, mesmo com a chuva, com o risco, com a expectativa de uma grande chuva, mas o Senhor cuidou, conduziu, e ó Pai, houve a Tua proteção, e toda a cerimônia aconteceu, cuidada, protegida, abençoada pelo Senhor. Te louvamos por cada ato que aconteceu ali naquela cerimônia, pela palavra, pela cerimônia, pela presença das pessoas. Pai, tudo que aconteceu, que foi tão desejado casamento da Ana Harena e do Lucas, Pai, eles foram abençoados pelo Senhor, todos nós fomos abençoados, e nós Te louvamos, Te rendemos graças, estamos alegres por estas bênçãos, Senhor. Receba a nossa oração de gratidão e de alegria, nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. A Diana tem a palavra, que ela tem um testemunho para dar, então vamos ouvir a nossa irmã, depois nós vamos orar por ela também. Graça e paz, irmãos. Amém. Bom, meu testemunho é uma bênção, né, que Deus me deu através da minha filha. Ó, bênção. Viu? Eu trouxe a luz. Então, eu posso continuar falando? Pode. Gente, a luz chegou. Amém. A minha filha, a Lara, ela foi batizada aqui nessa igreja. Ela viveu aqui até uma certa época, até uns 11, 12 anos. Depois ficou adolescente, se rebelou, não quis mais vir.
Mas eu sempre falo para ela: ore, tenha fé em Deus, confie no Senhor. Esses dias ela estava numa luta, porque ela estava trabalhando, mas ela não estava feliz no trabalho dela. Então, eu dei conselho para ela: minha filha, se você não está feliz no que você está fazendo, então saia, que é para evitar coisas piores, né? Então ela saiu e foi tentando. Inclusive eu até pedi o pastor, que ele colocou no grupo, né? E a gente tentou, foi aqui no Ana Shopping, né? Na drogaria Paixão, mas não deu certo por causa da distância. A gente mora muito longe daqui. A gente morava antes aqui pertinho, mas a gente teve que mudar. E o salário não era assim, então ela ia gastar muito com comida, com transporte e tudo mais. Eu falei: não, então deixa, Deus proverá. Eu falei: vamos orando. Aí foi uma semana nessa luta, né? E uma amiga minha mandou um site para ela só de empregos, e ela foi mandando currículo para todos os lugares. Aí a CASEG mandou para ela uma mensagem. A CASEG é Casa dos Advogados, ela fica ali perto da prefeitura. E ela foi, e ela não sabia que tinha que fazer uma prova. Aí ela teve que fazer prova com outras pessoas, com outros candidatos. E em nome de Jesus, ela passou nessa prova. Amém. Aí teve um segundo teste, que é de grupo, né? Para ver como é que é a dinâmica de grupo. Graças ao Senhor, ela passou nesse teste. E teve uma terceira prova, que foi uma entrevista, de acordo com o comportamento dela, com as respostas dela, que eles iriam analisar se ela seria contratada ou não. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela conseguiu. Amém. Eu falei para ela: tá vendo como Deus é bom? É só orar e confiar, é ter fé. Então eu quero agora orar e agradecer ao meu Deus por Ele ter me honrado através da minha filha. Amém. Porque o Senhor, Ele não abandona os seus. Amém. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, o Senhor sempre quer que a gente esteja onde o Senhor quer que a gente esteja. Amém. Porque nós não podemos estar num lugar onde o Senhor não esteja. O Senhor é um Deus maravilhoso. E nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor é Pai. O Senhor orienta, o Senhor instrui, o Senhor nos dá discernimento. Louvado seja o Senhor por todas as benfeitorias que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Eu digo, Senhor, por essa igreja também, que é uma igreja que ela é aconchegante, ela é uma igreja que chama a gente, porque nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor está conosco, nós sabemos que aqui é o seu altar, Pai. E diante do teu altar eu quero te agradecer, eu quero honrar o teu santo nome e dizer ao Senhor que o Senhor é meu Pai e que nós necessitamos muito, somos totalmente dependentes do Senhor. Amém. Então, neste momento, eu quero te agradecer pelo amor que o Senhor tem para conosco. Amém. Louvado seja o Senhor, louvado seja o seu nome para sempre. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos, com muita alegria, eu vou apagar a vela que está na minha frente. Graças a Deus, me sinto honrado com esse momento histórico. Graças a Deus, irmãos, estamos com a nossa energia aqui e vamos continuar. Não se preocupe com os irmãos ali, não, que eles conseguirem fazer, amém. Mas vamos tocando aqui. Como é bom a gente poder ver essas bênçãos de alegria, né? Bênçãos de cuidado de Deus pelas nossas vidas. Deus cuida, Deus ampara, Deus abençoa, e a gente vai vendo que esse é o amor que Deus tem pelas nossas vidas, o amor, o cuidado que Deus tem por nós. Eu quero ainda orar, pedindo a Deus que esteja nos dando esse ânimo, essa alegria, sempre mesmo, nos domingos, nos nossos cultos que a gente tem. A gente ainda tem muitas limitações, mas Deus está nos abençoando, a gente está podendo ir melhorando, apresentando, aparecendo na igreja. Eu quero orar por isso, agradecendo
E um dos motivos de gratidão é pela escola bíblica dominical que a gente já tem podido funcionar. Hoje foi tão bom, né? Graças a Deus tivemos a nossa aula aqui, foi muito jóia. Começamos um assunto aqui hoje, vamos terminar domingo que vem. Mas a gente quer assim incentivar mesmo que a igreja, que os irmãos, que os pais nos ajudem. E hoje nós começamos aqui um assunto novo com os adolescentes e com os jovens, e aqui com os adultos, e temos também a classe dos novos, né, preparo para o batismo. Então foi muito jóia, assuntos muito bacanas, mas a gente precisa do apoio, do empenho dos irmãos da igreja para que isso funcione, para que isso aconteça. A gente quer em breves dias já começar a escola dominical cada vez mais normal, já podendo ter as crianças conosco também, e vai dar certo. Eu creio que muito em breve a gente vai poder ter todas as atividades funcionando normalmente. Vamos orar agradecendo a Deus por isso, e agradecendo mesmo. Quero agradecer porque isso é motivo de gratidão, né? Eu me lembro que março, abril e maio a gente estava assim sem condições, só a gente aqui, né? Gravando os cultos, aquela solidão medonha. Mas Deus nos honrou esse tempo todo, né? E hoje a gente já está com poucas atividades sendo feitas apenas pela internet. A gente já está podendo reunir, encontrar os irmãos, e louvado seja Deus por isso. Isso é graça de Deus, isso é bênção de Deus, e eu quero agradecer mesmo por esta bênção do Senhor. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai Celestial, quantas coisas boas nós temos a Ti apresentar como gratidão. Ouvimos a Diana agora, ó Deus, estamos tão gratos por ela, pelo seu testemunho, pela forma como Deus tem abençoado a vida dele e da sua filha, e assim o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Se fôssemos contar as bênçãos, como diz o hino, quantas são, nós veremos surpresos quanto o Senhor já fez e quanto o Senhor quer fazer por nós. Pai, louvado seja o Senhor. Isso é tão bom, isso é tão gracioso para o nosso coração. Te louvamos, ó Deus, porque a energia está de volta. A gente pode cultuar ao Senhor agora com a energia estabelecida. E agora, ó Pai, nós te louvamos porque podemos vir à tua igreja, podemos vir fisicamente à tua casa, presencialmente. Pai, logo estaremos todos aqui celebrando o nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar porque as nossas listas de presença estão sendo preenchidas rapidamente. Ó Pai, logo não precisaremos mais dessas listas de presença. Pai, mas que o Senhor possa receber essa nossa gratidão pelo que o Senhor já fez, pelas vidas que já estão podendo vir à igreja, que já podem estar conosco aqui. Obrigado pela escola bíblica dominical, pelas classes que estão funcionando, pelos professores, ó Deus, que estão dando aulas. Pai, pelas vidas que estão sendo abençoadas. Então, Deus, derrama graça cada dia, para que nós tenhamos entusiasmo, ânimo, disposição para servirmos ao Senhor. É assim, ó Pai, a nossa oração de gratidão, de alegria mesmo, por tudo isso que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você já ligou o som já? Alô? Só falta o volume. Vamos cantar? Vamos celebrar o nome do Senhor em cânticos? Tem que dar volume lá. Isso. Alô? Vê se esse aí funciona. Graças a Deus, irmãos. Amém. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Nós temos o desejo no nosso coração de honrar o nome do Senhor. E por mais que às vezes nós falhamos, nós somos humanos, nós nos perdemos no meio do caminho, mas nós sempre voltamos para a nossa fonte de justiça, que é o Senhor. Amém. E que essa canção que nós vamos cantar agora seja uma oração do nosso coração. Então eu convido você, se quiser ficar de pé, fique à vontade na presença do Senhor. Se conhecer a música, nós não vamos ter a letra hoje, mas ela é fácil, dá para aprender, é pequenininha, tá? Vamos louvar a Senhor.
nós temos muitas razões para celebrar e para adorar o nome do Senhor todos os dias. Amém? Amém.
Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Até o versículo 12. Graças a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Segundo a informação que eu recebo agora, nós já estamos no ar. Então, as pessoas que estão em casa, que já porventura estejam nesse momento podendo acessar o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. O texto que acabamos de ler da palavra do Senhor, Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12, para a meditação da palavra do Senhor nesta noite. E o tema da nossa palavra nesta noite é: a alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus. Alegria, alegria. O mandamento da alegria está espalhado em toda a Escritura, desde os livros da lei, nos salmos, nos profetas, nos evangelhos, nas cartas paulinas e no Apocalipse. A alegria não é uma opção de vida. A alegria é uma determinação de Deus ao seu povo. Interessante isso. Não é uma opção, uma escolha nossa, mas é uma ordem de Deus ao seu povo. Um grande escritor já falecido, Elben César, escreveu um livro cujo título é Práticas Devocionais. E nessas práticas devocionais, uma das práticas devocionais que ele fala é exatamente a prática da alegria. E ele apresenta nesse livro o seguinte conceito de alegria. Ele diz o seguinte: a prática da alegria é a arte de se oferecer resistência à tristeza.
através do gozo proporcionado pela presença de Deus na vida de todo aquele que busca honesta e continuamente ao Senhor. Isto é a prática da alegria. Como evidência desse conceito que Elben César apresenta, vale lembrar aqui que o apóstolo Paulo estava na prisão, debaixo de açoites e sob risco de morte, quando ele escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pensando em Israel, a nação de Israel, Deus criou o seu povo, Israel, com um propósito muito claro. E o propósito da criação de Israel por Deus é o quê? Para que Israel pudesse ser uma bênção entre todas as famílias da terra. Observe o que diz para nós Gênesis, capítulo 12, versículo 3, quando Deus chama Abraão, ainda Abrão, né? E conversa com ele, e o convida, e o convoca, e o desafia para uma grande jornada. E aí ele diz o seguinte, Gênesis 12, 3, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí ele conclui dizendo: em ti serão benditas, em ti serão felizes, serão abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o propósito da criação de Israel. Foi para isso, uma nação entre as nações, um povo entre os povos, para ser bênção para esse povo. E dentro desse contexto de ser bênção, está a prática da alegria. Olha só, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 11, eu achei muito interessante esse texto. Deus falando com Moisés, ou seja, Deus falando com Israel, através de Moisés, falando desse contexto de alegria. Olha só o que Deus manda dizer ao seu povo Israel: alegrar-te-ás perante o Senhor, teu Deus, tu e teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Olha a ordem de Deus a Israel: alegrar-te-ás perante o Senhor, você e todo mundo que estiver com você, para que as nações em volta possam ver: gente, esse povo é alegre, esse povo é feliz. Por quê? Por causa da razão dessa noite, porque a alegria do Senhor é a nossa força, graças a Deus. Mas alguém poderia perguntar assim, alguém poderia dizer o seguinte: falar é fácil, né? A gente poderia dizer assim: você tem que se alegrar, e você pode dizer assim: falar é fácil. Talvez um contexto que você esteja vivendo, no momento, né, uma situação pontual, momentânea que você esteja vivendo, e aí você escuta uma palavra dessa dizendo que é ordem de Deus se alegrar, que você precisa se alegrar, e aí você pode dizer: falar é fácil. Nós, de fato, vivemos num mundo cercado de circunstâncias que facilmente se apresentam como o que a gente poderia chamar aqui, como algum escritor chamou, de ladrões da alegria. Essas coisas acontecem rapidamente, facilmente elas aparecem na nossa vida como ladrões da alegria. E aí, quando essas coisas aparecem, aí a pergunta que a gente pode fazer é: como que nós podemos cumprir esta ordem divina de se alegrar, sendo que eu tenho tantas razões para não estar alegre? Difícil, né? Olhando para o texto de Neemias capítulo 8, observamos, na verdade, olhando para todo o livro, pelo começo da reconstrução, quando Neemias decide reconstruir, então tem uma expectativa: será que o rei vai aceitar? Será que vai dar certo isso? Será que vai ser possível? Então há expectativa, ansiedade pelo começo da reconstrução, a apreensão pela resistência dos inimigos,
Durante todo o tempo da construção dos muros de Jerusalém, haviam 3 homens com seus seguidores. Me fugiu o nome dos camaradas agora. 3 homens que viviam por conta de fazer o quê? De infernizar a vida do Tobias, Datã e Abirão. O tempo todo na expectativa de perturbar a paz, a alegria e a construção dos muros de Jerusalém. Então, é muita expectativa de vai e volta a nossa energia. Pin cheirosinho, tomado banho na sua casa, vivo, né? Passou, e aí você olha para aquele de graças a Deus. Foi difícil, mas passou. Que recordação boa. E aí não tem jeito. O que vem no nosso coração é o quê? Uma alegria grata a Deus. É exatamente isso que Israel foi chamado a fazer lá. Israel se reúne ali depois de tanta luta e é lido a lei, é dito para eles tudo que Deus ensinou, que Deus já tinha falado, e eles vão recordando que muitas das lutas que eles estavam enfrentando tinha a ver com não lembrar, com não cumprir esta lei que Deus tinha feito, mas no entanto eles estavam ali vitoriosos, abençoados. É o álbum de fotos. E aí eles ficam tão gratos. Gente, que coisa boa, eles estavam em pé diante dessa lei do Senhor. A lei de Deus é assim, como o álbum de fotos. A gente se lembra do que o Senhor nos ensinou durante toda a nossa vida. A gente se lembra das experiências, os cuidados, os pecados também, as misericórdias, as promessas. E o resultado não poderia ser outro. O resultado, gente, é exatamente aquilo que o Salmo 19, versículo 7 vai dizer para a gente. Davi fazia isso. Davi lia a lei, ele rememorava a lei. E no Salmo 19, versículo 7, o resultado é o seguinte, ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita. E o que ela faz? Restaura a alma. Não é bom? Né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7. E o resultado prático, gente, está também no Salmo 16, versículo 11. Né? Se a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o Salmo 16, 11, pensando nesse envolvimento com a palavra do Senhor, o salmista vai dizer para nós o seguinte, na sua oração ao Senhor, ele diz assim: Tu, Senhor, me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, Senhor, há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias para sempre. Por quê? Porque a lei do Senhor, o contato com a palavra, com esse relembrar do Senhor e da sua palavra, traz alegria. O envolvimento com a palavra do Senhor produz alegria. Então, como é que nós podemos fazer que a alegria no nosso coração seja permanente, mesmo em face de todas as circunstâncias? Quando nós tivermos um envolvimento com a palavra do Senhor. É isso que Israel foi chamado a fazer. Todo o povo perante a lei do Senhor, trazendo de volta à mente aquilo que o Senhor já havia ensinado. Em segundo lugar, uma segunda atitude que pode fazer com que a alegria do Senhor seja permanente na nossa vida, e foi para Israel, lá em Neemias capítulo 8, está do versículo 3 até o versículo 6. Muito interessante as expressões que se destacam aqui nesses versículos. Observe. Versículo 3 diz o seguinte: todo o povo prestou atenção à leitura do livro da lei. Versículo 3 vai dizer isso para nós. O povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Todo o povo prestou atenção no livro da lei. Versículo 5 diz assim: todo o povo se pôs em pé para ouvir no livro da lei. Versículo 6, todo o povo concordou com os ensinamentos, com as diretrizes do livro da lei. E versículo 6 ainda, todo o povo se curvou perante o Senhor da lei, daquele livro do Senhor da lei. O que isso mostra para nós? A segunda atitude
Primeiro é quando há um envolvimento com a palavra. E segundo, é quando há um comprometimento de todos com o mesmo propósito. Por isso que eu fiz o destaque aqui de todo o povo, todo o povo, todo o povo. Estavam todos ali com um só objetivo. Não tinha ninguém ali pensando em outra coisa, pensando em fazer outra coisa. Todos estavam ali com um só propósito. Muito interessante essa ideia do propósito. É salutar na nossa vida, saber o propósito da vida, saber a nossa missão, saber o nosso objetivo. Eu não sei quantos aqui já estiveram numa situação de perdidos. Perdido mesmo. Você está num lugar e aí você não sabe onde está. E por não saber onde está, não tem a menor ideia de como fazer para sair dali. Imagina. O mínimo que você pode sentir é desespero. Agora, se você estiver num lugar, por mais difícil que seja, mas você sabe onde está e sabe para onde deve ir, tranquilo. É só uma questão de tempo. Propósito é assim. A grande dificuldade das pessoas que não têm uma vida com Deus é exatamente essa falta de propósito. Por mais incrível que pareça, um grupo grande de filósofos gregos, que são hoje conhecidos por nós como pais das grandes ciências que nós hoje adotamos, mas é interessante que foi um escritor deles, um filósofo grego, que disse o seguinte: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sabe o que é isso? Absolutamente uma falta de propósito. Então vamos viver hoje, fazer o que der para fazer hoje, porque é só hoje mesmo. Você conhece alguém que pensa assim? Está cheio de gente desse jeito. Propósito é importante. A Bíblia é muito clara em mostrar para nós como o propósito é uma bênção nas nossas vidas. Por exemplo, Provérbios, capítulo 29, versículo 18, o escritor diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, este é feliz. Eu sou considerado por algumas pessoas como alguém perfeccionista, como alguém que é muito reguladinho. Já ouvi isso muitas vezes. Mas eu louvo a Deus porque eu não consigo fazer nada sem planejamento, sem propósito. Eu não consigo começar um negócio e vai indo, vai fono, como alguém diz. Isso não funciona para mim. Tem que ter um objetivo. É igual um texto. Você começa a ler um livro, você perde a paciência quando você fala, mas gente, para onde que está indo aqui? É como uma mensagem bíblica. Você tem que ter um começo, um meio e um fim. Você tem que perceber para onde é que isso está indo. Para quando chegar no final, você ter uma visão clara do que aconteceu. Isso é propósito na vida. Imagina a vida. Eu estou falando de um livro, estou falando de uma mensagem bíblica. Imagina a vida, quando você vive uma vida, você não sabe se está indo ou se está voltando. Não é possível, não é possível. Há o propósito, isso é extremamente importante. Quando a gente olha para o texto de Neemias, durante a construção dos muros, basta você observar isso lá, por exemplo, Neemias capítulo 4, versículo 6. Quando nós olhamos, durante a construção dos muros de Jerusalém, gente, imagina cercar uma grande cidade. Toda a obra da construção dos muros se concluiu em 52 dias. Isso é muito, se tivesse Guinness Book naquela época, certamente seria a primeira folha. 52 dias, todo o muro da cidade de Jerusalém foi reconstruído, com as suas portas e trancas. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o povo se reuniu diante de um único propósito. E, por causa do propósito, diz Neemias capítulo 4, versículo 6, que o povo tinha ânimo para trabalhar. Importante demais. Contrário disso, havia um pequeno grupo lá. Sempre tem, né? Em todo lugar, havia um pequeno grupo lá. Aí volta os nomes do que nós falamos agora há pouco. Tinha um povo, muita gente ali, trabalhando. Mas havia 3. Sambalá, Tobias e Gesem, com os respectivos seguidores. Esses 3 não
abraçaram o propósito do povo. Tinham outro propósito. E qual que era o propósito deles? Era o de desanimar o povo. Era de desvirtuar a construção. Era de tirar o propósito da maioria do povo. Só que Neemias, que era um homem de pulso firme e de firmeza de propósito, Neemias ele foi categórico sobre a consequência disso. Olha só o que diz Neemias, capítulo 2, versículo 20. Aqueles homens ali tentando tirar o propósito, minar o povo, aí Neemias olha bem na cara deles assim e diz o seguinte, 2:20, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e edificaremos. Mas vós todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Rapaz, podia dormir sem essa, como se diz, né? Por quê? Vocês não estão aqui com um propósito igual. Vocês estão fora, está bagunçando, não dá certo. Em resumo, o envolvimento do povo de Deus com o único propósito divino traz grande alegria para nós. Então, a segunda atitude que é preciso que a gente tome, primeiro, se envolver com a palavra. Segundo, se envolver com o único propósito na presença do Senhor. E em último lugar, versículo 12 do texto que lemos. Terceira atitude que vai fazer com que a alegria seja permanente na nossa vida. Versículo 12, que diz o seguinte: então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Primeira atitude, o que é? Primeira atitude é envolvimento com a palavra. Segunda atitude, envolvimento com o mesmo propósito. E terceiro, quando há uma permanência juntos. Estar juntos mesmo, de união mesmo. Todos juntos, quando há uma permanência juntos. Por fim, o destaque aqui para a alegria ser uma realidade é essa junção, estarmos juntos. Observe o texto. A palavra congregação, ela aparece muitas vezes no Velho Testamento. Congregação. O próprio céu é bastante movimentado, né? É bastante povoado. Se você verificar muitos textos bíblicos que se referem ao céu, aí você vai ver que aparece lá, o texto que lemos no começo do culto, lá de Apocalipse capítulo 19, vai falar que uma multidão que ninguém podia enumerar. Um barulho como voz de trovão e de muitas águas, ou seja, o negócio é movimentado. O céu é movimentado, o céu é povoado. Deus, ele gosta da comunidade. Deus gosta da comunidade. Observe o texto. O versículo 1 do capítulo 8 diz que todo o povo, eu gosto muito dessa expressão, todo o povo se ajuntou como um só homem. Isso é propósito, né? Todo o povo se uniu como um só homem. Versículo 3, todo o povo estava com os ouvidos atentos. Versículo 5, todo o povo se pôs em pé. Versículo 6, todo o povo respondeu à lei. Versículo 9, todo o povo chorava quando ouvia a leitura da lei. E aí, versículo 12, todo o povo se foi para comer, beber e regozijar-se grandemente. Não é isso que a gente tem aquela expressãozinha que diz, né? Estamos juntos? Essa é a ideia que a Bíblia está dizendo. Jesus, ele foi claro quando ele disse o seguinte, Marcos, capítulo 3, versículo 24. Jesus nos ensina o seguinte, Marcos capítulo 3, versículo 24. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Tem que estar coeso, tem que estar junto. Mas Jesus ainda foi mais claro ainda sobre esta questão de estar juntos, em João capítulo 17, versículo 21, que Jesus diz o seguinte, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Com que propósito? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebe?
Deus é assim. Deus quer que o seu povo seja assim. Então, quer que a alegria esteja permanente? Uma das atitudes é exatamente a ideia de estar juntos. Juntos. O povo de Deus juntos. Juntos, esse povo junto, com o mesmo objetivo, e esse povo juntos, em torno da mesma palavra. Então, é a palavra, o propósito e a unidade. Estarmos juntos. Foi isso que fez a diferença entre o povo de Israel na construção dos muros de Jerusalém. Resumindo, a permanência do povo de Deus juntos traz muita alegria. É isso que faz a diferença, que faz com que esse sentimento seja permanente. Conclusão. Como concluímos isso? O texto termina dizendo que o povo terminou aquela celebração com uma grande comunhão. Versículo 10, né? O versículo 10 vai dizer para nós o seguinte, olha só, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces. Interessante. Enviai porções àqueles que não têm nada, ou seja, não é só para vocês comer, os outros ficar olhando, não. Pega, divide, compartilha, chama o povo para junto, que seja a mesma festa para todo mundo. Interessante demais. Comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Salomão, que teve muita tristeza na vida, apesar de todas as bênçãos dele, ele conclui conosco dizendo o seguinte, Provérbios capítulo 15, versículo 15. Ele diz assim, interessante, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é um banquete contínuo. E só há uma coisa que pode colocar alegria no coração, é o Senhor. É através da palavra do Senhor, é através dos propósitos do Senhor, é através da união do povo em torno do Senhor. A alegria só vem de Deus, e essa alegria no coração só o Senhor pode dar. Então eu concluo essa palavra nesta noite dizendo que apesar de todas as lutas, de todas as vicissitudes que nós enfrentamos, que o nosso coração seja inundado pela alegria que vem do Senhor. E as pessoas possam olhar e poder dizer para você, sabe aquele camarada mal-humorado, né, que você encontra com ele? Existe gente assim de fato, gente. Você encontra com ele e diz assim, bom dia. E ele diz, bom dia por quê? Que coisa horrorosa. Bom dia por quê? O que foi que aconteceu que você está dizendo bom dia? Poxa vida, nós temos uma resposta para isso. Está difícil mesmo, tão complicado acontecer. Mas é bom dia, por quê? Porque o Senhor nos deu esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele, diz a palavra do Senhor. Então que a gente tenha essa alegria que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a alegria de fora para dentro, ela é circunstancial. A alegria que vai de dentro para fora, ela é divina. A alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor nos abençoe dessa maneira, que haja essa alegria no nosso coração. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, obrigado pela tua palavra, que compartilhamos agora com os irmãos aqui, com os irmãos em casa. Obrigado porque a tua palavra mostra com toda clareza para nós que é possível sim, a alegria permanente no nosso coração. A alegria é do Senhor, só o Senhor pode dar alegria, e a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, que a nossa alegria venha de dentro para fora, venha do alto para dentro, de dentro para fora, ela venha do Senhor, e mesmo com as lutas, com as dificuldades, com as apreensões que todos nós temos, mas ela esteja permanente no nosso coração, ela transborde do nosso coração, e pessoas, ó Pai, que vivam em torno de nós, que ainda não conhecem o Senhor, que talvez ainda não tenham experiência da graça de Deus, elas possam perceber em nós, que esta alegria, ela é verdadeira, ela é real, ela existe em nós, apesar das circunstâncias, e ela pode existir, ela pode vibrar na vida de todo aquele que se renda ao Senhor. Pai, que a alegria do Senhor possa ser o resultado de um apego à palavra do Senhor,
Que a alegria possa ser o resultado de um comprometimento com os propósitos do Senhor, com a vontade do Senhor, com a ordem do Senhor. Pai, que a alegria verdadeira seja resultado de um povo que anda junto na tua presença, um povo que se chama pelo nome do Senhor. Faz isso conosco, Pai, e que de fato possamos proclamar com toda a convicção do nosso coração que a alegria do Senhor, cada dia, todo dia, é a nossa força. Nós oramos assim, Pai, com essa alegria, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. De novo com os irmãos de casa. Então nós louvamos a Deus pela presença de cada irmão que pôde aí, mesmo com toda essa luta, né, de vai e volta a energia, e não é só aqui na igreja, em muitas regiões de Anápolis, mas enfim, isso não impede que a presença de Deus esteja conosco e que a gente possa celebrar o nome do Senhor. Caminhamos para o final do nosso culto nessa noite. Eu quero rapidamente fazer alguns lembretes muito importantes para os irmãos aqui e para os irmãos em casa. Primeira coisa, eu quero lembrar os irmãos da nossa reunião de oração de casais toda segunda-feira. Então amanhã às 21 horas, né? Todos os casais que quiserem. Na verdade, na segunda-feira passada, alguns casais convidados desejaram participar conosco, mas aí tiveram problemas de internet lá onde estava, acabaram não conseguindo participar. Mas todos os irmãos, o link é disponibilizado 10 minutos antes, todos os irmãos, todos os casais convidados a participar conosco da oração, da reunião de oração, segunda-feira, 21 horas. Outra coisa, jovens e adolescentes, também ainda as atividades que são divulgadas nos grupos respectivos toda sexta-feira. Então, lembrando disso, jovens e adolescentes. Uma palavra rápida aqui também, que a gente já divulgou bem no grupo de WhatsApp da igreja. Próximo domingo, dia 25 de outubro, no período da escola dominical, nós faremos a realização de uma assembleia extraordinária. Temos um assunto importante para ser decidido pela igreja, e isso será feito assim. Nós vamos divulgar o texto, né, da decisão que temos que tomar, que temos que aprovar. Nós vamos divulgar antecipadamente no grupo da igreja, do WhatsApp da igreja, porque a assembleia é exclusiva para os membros da igreja, né? Então a gente vai divulgar, e no domingo de manhã, então nós queremos fazer 2 desafios aos irmãos. O desafio geral é que esta assembleia que nós vamos realizar, nós precisamos de 2/3 de todos os membros da igreja que assinem no livro de presença para que essa ata tenha validade, que esse documento tenha validade. Então nós convocamos todos os membros da igreja para o próximo domingo, a partir das 9 da manhã, que você venha para participar, para poder assinar o livro de presença, né, da nossa assembleia. Esse é o desafio geral. O desafio específico é o seguinte: todos os domingos nós já estamos realizando escola bíblica dominical. E aí a gente aproveita para fazer uma conclamação a todos os membros da igreja. Esta semana os irmãos perceberam que a prefeitura e a Secretaria de Saúde do município soltou um novo decreto, abrindo bem mais a participação em atividades coletivas. Então, a partir do próximo domingo, a gente vai expandir o número de participantes do nosso culto. Por enquanto, nós estamos trabalhando com 30% da igreja. Então, a gente vai expandir mais. Então, os irmãos que estão ouvindo essa palavra agora, que estão em casa, para o próximo domingo, se você quiser vir para a igreja, pode vir, tá bom? Sem dificuldade, a gente está abrindo. E a escola dominical, irmãos, nós não estamos tendo lista de presença. Como nós temos participado da escola dominical nas salas, você pode vir. E a gente quer conclamar você que venha. Nós temos nossos professores, eles têm preparado as aulas, eles têm se dedicado, então nós precisamos que você venha, traga seus filhos, os adolescentes, jovens, adultos, aqui presentes, para que a gente participe. Então, se você quiser vir presencialmente, domingo que vem, você então vai fazer assinatura no livro de presença da nossa assembleia e você vai ter aula normalmente. Então, a nossa ideia, então, nesse momento, é que todos os membros possam vir à igreja no domingo que vem. Venham, assinem no livro de presença e você participa da aula. Mas para os irmãos que, porventura, não puderem vir ou não quiserem vir no domingo que vem, venha, nós teremos alguém aqui esperando por você. Venha de carro, sistema drive-thru, como a gente falou. Você venha, você para aqui na porta da igreja e você vai assinar
no livro de presença da ata, tá bom? Da nossa assembleia, e você então pode ir para casa. Mas o fato é que domingo nós precisamos da assembleia, precisamos concluir. A assembleia será de 9 até as 11 da manhã, tá bom? De 9 às 11. Em um momento desse, caso você não venha para a escola dominical, em algum momento desse você vem aqui, assina no livro de presença, para que a nossa ata possa ter efeito legal, ok? Então, próximo domingo, assembleia, escola bíblica dominical, aberta a todos os irmãos para que venham participar. No dia 31, se Deus permitir, dia 31 é sábado, né, último sábado do mês, nós vamos fazer a comemoração do Dia das Crianças aqui na nossa igreja, tá bom? Então será ao longo da tarde e começo da noite. A gente vai fazer presencialmente, mas dividido em grupos, né, com as mesmas atividades por grupos, para que as crianças possam vir sem problema, sem dificuldade. Essa atividade ainda vai ser amplamente divulgada nos grupos de WhatsApp, falando com os pais, mas eu já quero comunicar isso para que os irmãos estejam orando. Dia 31, sábado, último sábado, a partir das 14 horas, a partir das 14 horas até as 21 horas, esse período, tá bom? De tempos em tempos, há um grupo de crianças já, a gente fez falando em organização, falando em propósito, a gente não faz nada sem planejamento, então está bonitinho, as crianças vão ser convidadas por equipe, por grupos, para que venham aqui, vai ter muita coisa legal, brinquedos aqui, para que as crianças brinquem, ouçam histórias, possam receber do Senhor, e depois vão embora para que um outro grupo venha. Então, orem por isso e se preparem, dia 31, comemoração do Dia das Crianças. No sábado, dia 7 de novembro, do sábado à tarde até domingo de manhã, 7 e 8, nós teremos uma programação muito especial com todos os homens da igreja. Todos os homens da igreja. Não será aqui, será fora daqui, tá certo? E a responsabilidade pelo planejamento, pela organização desse evento é do nosso irmão Rodrigo, né? Ele está responsável, o pastor e a igreja está dando todo o apoio, então ele vai contactar todos os homens da igreja, convidando para esse momento. Será uma atividade fora da igreja, fora mesmo daqui, fora da cidade, né? Então será do sábado para o domingo, tá? Então se prepare aí, os homens que gostam de barraca e acampamento e tudo mais. Então 7 e 8 de novembro, atividade para os homens da igreja. As mulheres que por favor dê licença, né? Não atrapalha, né? Para que os homens possam ir e participar, e vocês, se quiserem chorar, chorem, mas chorem em casa, tá? E a gente vai ficar lá nessa atividade que será de grande bênção, de grande valia, de grande importância para o fortalecimento, para a bênção dos homens da nossa igreja. Outros avisos nós vamos dando nos grupos de WhatsApp, tá bom? A nossa gratidão pelos irmãos que estão aqui. Nós estamos com um grupo bem reduzido aqui por conta de que havia a possibilidade de não ter culto mesmo, mas graças a Deus, começamos à luz de velas, terminamos à luz de energia elétrica, graças a Deus, mas louvamos o Senhor por esse privilégio. Agradecemos aos irmãos que já estão podendo estar conosco em casa e poderão ver depois, mas que todos nós, na presença do Senhor, nos alegrando na presença do Senhor. Quero convidar os irmãos em casa e aqui presentes, se coloquem em pé e vamos orar, encerrando o nosso culto nessa noite, desejando uma semana abençoada, rica da presença de Deus, rica da alegria do Senhor. Cada atividade que você for fazer, cada ação que você for fazer, que o Senhor te abençoe grandemente. Com a nossa gratidão, vamos orar, a bênção, a música final, e assim estará encerrado o nosso culto nessa noite. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado pela presença do Senhor conosco. Obrigado pela vida dos irmãos que puderam vir à Tua casa nesta noite. Obrigado por aqueles irmãos que não puderam vir, e mesmo, ó Deus, sendo prejudicados até de poder participar em casa conosco, mas, ó Deus, de toda maneira, o que for possível, louvado seja o Teu nome. Que
de toda maneira, nesta noite, a tua igreja tenha sido alegrada pela alegria do Senhor e com isso fortalecida para enfrentarmos as lutas de cada dia, com a alegria que vem do alto para o nosso coração e do nosso coração para todos aqueles que convivem conosco. Que fique claro para nós nessa noite que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós te agradecemos por esse privilégio e oramos em nome de Jesus. E que a graça de Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com cada um de nós, abençoando ricamente, com alegria, os nossos corações, hoje e sempre, até a volta gloriosa de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Música final, está encerrado o nosso culto. Excelente semana para todos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que tiverem dízimos ou ofertas podem depositar, eu esqueci antes. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações